Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço aos anjos guardiões. Eu envio vibrações. O comentário de sábado, né? O objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para todos, né? Todos os irmãos e irmãs. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aqui ao comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele é desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, né? Então tem 3 itens que eu vou falar sobre... o primeiro, né, que nós somos convidados, né, para adentrarmos na caminhada do bem, mas recusamos esse convite porque nós não estamos presos aos desejos mundanos do materialismo. Outro item, às vezes não aceitamos por causa disso, né? Outro item, que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então eu cito um exemplo aqui desses missionários, né? Paulo de Tarso. Ele veio como não mesmo, esqueci eu esqueci agora o nome dele. Ele veio como o reformista, né? Que ele fez a contra-reforma, né? Agora esqueci o nome dele. No decorrer do que eu vou falando aqui, eu vou tentar me lembrar. Então, Jesus manda, né, para nos ajudar, né, no nosso processo evolutivo, né? Então, Paulo de Tarso é um exemplo, né? O espírito dele, ele veio em outra encarnação, né, e ele conseguiu aí fazer alguma coisa. Então, Jesus envia os missionários. Outro item que o André Luiz traz é sobre eutanásia, né? Eutanásia mata o corpo físico e o espírito fica preso nesse corpo. E eutanásia também mata as células do perispírito. Então, eutanásia não vale nada para o espírito, né? Quem tem o livro, estude, né? Quem não tem, se puder comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, tem livros falando sobre o livro, né? Então aí, vamos estudar. O comentário de hoje, né, é sobre a masturbação na visão da doutrina espírita, né? Chico Xavier já falou uma vez sobre isso, né? E outros médiuns, né, já falaram, espíritos também. O que acontece? Quando se masturbar é uma coisa antiga, né? Então, a pessoa que teve, às vezes, na Idade Média, né, teve não aceitação, esse tipo de coisa. Hoje a ciência fala que é uma coisa natural, né, que faz bem para a saúde, né? Porém, a doutrina espírita, ela faz assim, ela não está aqui, ela não é uma... ela não vem aqui ditar moral, né? Ditar moral para ninguém. Ela simplesmente faz
sugestões, ela faz colocações. Então, como a doutrina espírita é uma filosofia, uma ciência, ela vai trazendo esse assunto de forma científica, né? De forma científica eu digo ciência espiritual. O que acontece? A sugestão dela é o seguinte: quando a pessoa vai se masturbar, né, e ela faz isso diariamente, ela está entrando no vício. E nós sabemos que qualquer vício que seja vai atrair obsessor ou obsessores. Aí, e principalmente quando essa masturbação ela tem, já se tornou um vício, mas ela tem pensamento de violência, pensamento de sexo que não bem assim, bem forte. O que vai acontecer? Nesse momento de pensamento, porque tudo que nós pensamos, nós atraímos pra gente, seja do bem ou do mal. Nesse momento de pensamento, vai ser atraído o quê? O vampirismo do sexo. E aí, esse vampirismo do sexo vai fazer o que quiser com aquela pessoa. Vai deixar ela mais viciada, né? Vai trazer problemas para ela, pode trazer problemas de saúde também, então vai ficar entregue a isso, né? Então, a doutrina espírita ela não é contra que se faça, mas ela só orienta para quem faz diariamente, para quem tem esses pensamentos, né? E quando quiser fazer, né, quer descarregar alguma coisa e tal, é saudável, não é? A doutrina espírita ela não tem nada contra a esse ato, mas só ela simplesmente orienta de uma forma científica do lado espiritual, né? Porque a ciência humana ela só vê o lado material, né? Então ela não vê o lado espiritual. E a gente tem que analisar o lado espiritual também, porque é o lado espiritual que nos prejudica quando a gente não fazemos as coisas corretas, né, que deveríamos fazer. Então, nessa análise né, que nós temos que nos concentrar, né, e procurar sempre fazer as coisas certas, porque qualquer pensamento nosso ele vai trazer problemas para a gente. Então, por isso que nós temos que sempre nos colocarmos, né, com pensamentos nobres, que é pensamento de sabedoria, né, pensamento de amor, né, pensamento de paz. Então, isso nos ajuda, né, a atrair mais espíritos evoluídos, né? Mas como a gente ainda tem uma necessidade, cada um tem a sua necessidade, né? Voltando ao assunto da masturbação, então a gente tem fazer de forma controlada, né? Tudo tem que ser de forma controlada. E principalmente agora, nesse período aí de transição planetária, por mais que as pessoas estejam procurando a fazer as mudanças, né? Cada um está fazendo, ainda temos aí vibração negativas, né? A vibração negativa atrasa o nosso processo evolutivo, né? Então é nesse conceito que a gente tem que analisar. Então era só essa informação que eu queria trazer. No próximo comentário de sábado, eu vou falar sobre pensamentos nobres, né? O que acontece? Quando a gente atrai a tudo aquilo que a gente pensa, né? Nossos pensamentos e atitudes. Só que o nosso pensamento ele vem antes das nossas atitudes, né? Então, se a gente quer sempre ficar vibrando, né, de atração de espíritos mais evoluídos do que a gente tem que ter pensamentos nobres, né? Pensamento de sabedoria,
pensamento de amor, pensamento de paz, né? São os pensamentos nobres para a gente, né? Como é que eu vou buscar essa sabedoria? Eu busco essa sabedoria através dos conhecimentos, né? Então, eu juntando todos esses conhecimentos, eu vou ter essa sabedoria, né? No conjunto de prática de todo esse conhecimento, eu vou ter sabedoria. Mas eu só vou trabalhar essa sabedoria estudando, né? Praticando atos benéficos para mim e para o próximo, né? Que eu vou tendo essa sabedoria, né? O amor é aquele amor sublime, né? De praticar, amar o próximo, né? Como a si mesmo, né? Colocar esse amor em movimento como Jesus colocou, né? E a paz, né? Eu trabalhando, né? Os meus pensamentos de forma mais positiva, eu vou tendo essa paz dentro de mim, e eu vou ter condições de emanar essa paz para o universo, e emanar essa paz para o planeta, emanar essa paz ao meu próximo, né? Então é nesse contexto que eu vou falar sobre pensamentos nobres, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar para o encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.